Súmulas não vinculantes aprovadas pelo STF de Direito Processual Penal. Súmula 155, de 63. É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. Súmula 156, de 63. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Súmula 160, de 63. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Súmula 162, de 63. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Súmula 206, de 63. É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Súmula 208, de 63. O assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. Súmula 210, de 63. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Súmula 344, de 63. Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União está sujeita a recurso ex officio. Súmula 352, de 63. Não é nulo o processo penal por falta de nomeação de curador ao réu menor que teve a assistência de defensor dativo. Súmula 361, de 63. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão. Súmula 366, de 63. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Súmula 395, de 64. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção. Súmula 396, de 64. Para a ação penal por ofensa à honra, sendo admissível a exceção da verdade quanto ao desempenho de função pública, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que já tenha cessado o exercício funcional do ofendido. Súmula 397, de 64. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Súmula 398, de 64. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar, originariamente, deputado ou senador acusado de crime. Súmula 431, de 64. É nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em caso de habeas corpus. Súmula 448, de 64. O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Súmula 451, de 64. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Súmula 452, de 64. Oficiais e praças do Corpo de Bombeiro do Estado da Guanabara respondem perante a Justiça Comum por crime anterior à Lei 427 de 48. Súmula 453, de 64. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. Súmula 498, de 69. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular.
Súmula 520 de 69. Não exige a lei que, para requerer o exame a que se refere o artigo 777 do Código de Processo Penal, tenha o sentenciado cumprido mais de metade do prazo da medida de segurança imposta. Súmula 521 de 69. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Súmula 522 de 69. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Súmula 523 de 69. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula 524 de 69. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Súmula 526 de 69. Subsiste a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar a apelação nos crimes da Lei de Segurança Nacional, se houver sentença antes da vigência do AI número 2. Súmula 554 de 76. O pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Súmula 555 de 76. É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre o juiz de direito do Estado e a Justiça Militar local. Súmula 564 de 76. A ausência de fundamentação do despacho de recebimento de denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se já houver sentença condenatória. Súmula 594 de 76. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Súmula 601 de 84. Os artigos 3º, inciso 2º e 55 da Lei Complementar 40 de 81, a Lei Orgânica do Ministério Público, não revogaram a legislação anterior que atribui a iniciativa para a ação penal pública no processo sumário ao juiz ou à autoridade policial mediante portaria ou auto de prisão em flagrante. Súmula 602 de 84. Nas causas criminais, o prazo de interposição de recurso extraordinário é de 10 dias. Súmula 603 de 84. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Súmula 606 de 84. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma ou do plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Súmula 607 de 84. Na ação penal regida pela Lei 4611 de 65, a denúncia, como substitutivo da portaria, não interrompe a prescrição. Súmula 608 de 84. No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Súmula 609 de 84. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal. Súmula 690 de 2003. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Súmula 691 de 2003. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que, em habeas corpus, requerida a Tribunal Superior, indefere a liminar. Súmula 692 de 2003. Não se conhece de habeas corpus contra a omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito. Súmula 693 de 2003. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Súmula 694 de 2003. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.
Súmula 695 de 2003. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Súmula 696 de 2003. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Súmula 697 de 2003. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Súmula 699 de 2003. O prazo para interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8038 de 90, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950 de 94 ao Código de Processo Civil. Súmula 700 de 2003. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Súmula 701 de 2003. No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra a decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo. Súmula 702 de 2003. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Súmula 703 de 2003. A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no artigo 1º do Decreto 201 de 67. Súmula 704 de 2003. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Súmula 705 de 2003. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Súmula 706 de 2003. É relativa à nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Súmula 707 de 2003. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Súmula 708 de 2003. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. Súmula 709 de 2003. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Súmula 710 de 2003. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandato ou da carta precatória ou de ordem. Súmula 712 de 2003. É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Súmula 713 de 2003. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Súmula 714 de 2003. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Súmula 718 de 2003. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Súmula 721 de 2003. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula 723 de 2003. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave, com o aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano.